Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Depois de Estela finalmente se revelar para a mãe, ela decide colocar toda a sua história com Miriam em pratos limpos, sem poupar palavras nem sentimentos. A jovem faz questão de expor cada mágoa guardada por anos, cada ferida aberta pelo abandono. Mas Miriam, abalada e surpreendente, acaba tomando uma decisão inesperada. Com a ajuda de Túlio, ela prepara um presente secreto para a filha, algo capaz de mudar não apenas o futuro de Estela e de Miriam, mas também o destino de Anabela. O reencontro entre mãe e filha é intenso, pesado, carregado de silêncio e de tudo o que nunca foi dito. Miriam encara Estela como se estivesse vendo um fantasma ganhar forma diante dos seus olhos. Eu não acredito nisso, Estela. Você finalmente apareceu. Ela se aproxima, a voz embargada. Você não faz ideia do quanto eu sonhei com esse momento. Do quanto eu quis te ver, minha garota. Estela fecha o semblante na mesma hora. O coração dispara, mas não de alegria. Não ouse me chamar assim. Ela engole seco. A senhora não sabe a dor que eu carrego no peito por causa do seu abandono. Minha vida foi destruída depois que você foi embora. E a principal culpada disso tudo é você. Miriam tenta se manter firme, mas os olhos já denunciam o peso da culpa. Me perdoa, Estela, por favor. A gente precisa conversar. Você precisa ouvir o meu lado. As coisas não foram tão simples quanto parecem. Ela respira fundo. Eu também carrego uma dor enorme no peito. Eu nunca quis abandonar a minha menina. Sofri todos os dias. E não sabe como eu estou feliz de finalmente te reencontrar. Estela aperta os punhos. A raiva luta com a emoção. E vence. Miriam continua, agora mais frágil. Talvez agora a gente possa deixar tudo às claras. Ainda temos tempo. Ela faz uma pausa curta, sentindo o próprio corpo falhar. Minha saúde não anda bem. Eu sinto que o meu fim pode estar próximo. E se eu puder te pedir uma última coisa, é que me perdoe. Aquilo é demais para Estela. Não importa o motivo. A voz sai firme, mas ferida. Nada vai apagar o que você fez comigo. Eu jamais vou te perdoar por ter me abandonado. Sem conseguir continuar ali, Estela se afasta. Sai de cena dominada pela raiva. Incapaz de ter uma conversa franca com a própria mãe. Miriam fica para trás. Decepcionada. Mas, ao mesmo tempo, agarrada à esperança de que aquela ainda seja sua última chance de se reconciliar com a filha. Pouco depois, ainda abalada por tudo o que viveu, Estela procura o amparo de Dita. É com a amiga que ela consegue respirar. Mas... que coisa, Estela? Dita fala com cuidado. Então você está me dizendo que finalmente falou com ela. Isso não deve ter sido nada fácil. Estela abaixa o olhar. E não foi, Dita. Ela suspira. Eu não queria enfrentar o meu passado de novo. O abandono da minha mãe foi uma das piores dores da minha vida. Só aceitei conversar porque sei que o estado de saúde dela é grave. Que talvez ela não tenha muito tempo. Eu até tentei. De verdade. Faz uma pausa. Mas... eu não consigo. É muita dor que Estela carrega no peito. Uma dor antiga, profunda, que nunca cicatrizou. Ela respira fundo, tentando conter o choro, mas a voz sai trêmula.
Eu não consigo perdoar a minha mãe, Dita. Faz uma pausa curta. A minha vida virou um inferno depois que ela foi embora. Meu pai adoeceu com o abandono e depois acabou nos deixando também. Nós não merecíamos isso. Não merecíamos perder tudo, sim. As lágrimas finalmente escapam. Eu era só uma criança. Engole em seco. E fui obrigada a crescer sozinha, carregando uma dor que nunca foi minha culpa. Dita se aproxima com cuidado, o olhar cheio de empatia. Eu entendo o seu lado, Stella. Ela fala com calma. Não deve ser nada fácil lidar com um abandono desses, ainda mais vindo da própria mãe. Mas você não acha que a Miriam tá arrependida? Stella desvia o olhar. Ela pode até tá. A voz sai amarga, mas arrependimento não apaga o passado. Dita insiste com carinho. Eu sei que ela errou muito. Respira fundo. Mas você mesma disse que a Miriam não tem muito tempo. Será que ela não merece o seu perdão? Você tem um coração enorme, Stella. Não deixe esse ódio te consumir. As palavras de Dita são sinceras, bem intencionadas, mas Stella balança a cabeça. Irredutível. Não dá. Ela fecha os olhos. Eu tentei. Juro que tentei. Mas essa dor ainda é maior do que eu. Sem forças para continuar. Stella se cala. O choro vem forte, silencioso, solitário. Mais uma vez, ela é obrigada a encarar a ferida que nunca fechou. Enquanto isso, em outro ambiente, Miriam está ao lado de Túlio, visivelmente abatida, mais frágil do que nunca. Ela o encara com seriedade. Doutor, seja sincero comigo. A voz sai baixa. A minha saúde não tá nada boa. Eu não vou sair dessa, não é? Túlio respira fundo antes de responder. Miriam, eu não gosto de falar desse jeito. Ele escolhe bem as palavras. Não vou negar que o seu estado é delicado. Muito delicado. Mas nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Ele tenta transmitir esperança. Milagres acontecem todos os dias aqui no hospital. Não desista. Faz uma pausa curta. Até porque a senhora tem uma motivação muito forte. A Stella. Os olhos de Miriam se enchem de lágrimas. Eu nunca pensei que fosse ver a minha filha de novo. Ela sorri emocionada. Foram tantos anos distantes. Às vezes parece um sonho. Ver a Stella ali, viva, forte, tão linda, e ainda por cima escolhendo uma profissão tão bonita. Ela suspira. Ela é o meu maior orgulho. Se eu pudesse fazer um último pedido nessa vida, seria o perdão dela. Mas eu entendo se isso não acontecer. O abandono de uma mãe deve ser uma das piores dores que existem. Túlio a observa com atenção. Ainda não é tarde para tentar resolver isso, Miriam. Aquelas palavras mexem com ela. Você pode me contar um pouco mais sobre a Stella? Ela sorri de leve. Já percebi a forma como vocês se olham. Vocês se amam, não é? Túlio não consegue disfarçar. Até que a senhora é bem esperta, viu? Ele sorri. Sim, Stella é a mulher da minha vida. E eu sonho em me casar com ela. Miriam se emociona ainda mais. Dá pra ver que você é um bom homem. Ela segura a mão dele. A bondade tá no seu olhar. E é exatamente isso que eu desejo pra minha filha. Que ela seja feliz, independentemente de tudo o que aconteceu. Ela faz uma pausa, como se tomasse coragem. Meu rapaz, eu queria te fazer um pedido. Entrega algo em suas mãos. Será que você poderia levar este presente pra Stella? Tenho certeza de que ela vai gostar. E, quem sabe, depois de tudo, ela consiga me perdoar. Túlio a observa com atenção. Sabe que tocar nesse assunto é delicado, doloroso para Stella. Mesmo assim decide aceitar, porque no fundo, ele também acredita que ainda exista uma chance de reconciliação entre mãe e filha. Mais tarde, como já era esperado, Túlio vai ao encontro de Stella. Assim que o vê, ela se antecipa, visivelmente abalada. Olha, Túlio. Ela respira fundo. Eu sei que a gente precisa conversar sobre o nosso futuro, mas agora eu não estou nada bem. Essa história com a minha mãe tá mexendo comigo de um jeito que eu não esperava. Túlio se aproxima com cuidado. A voz sai baixa, acolhedora. Eu sei, Stella. Faz uma pausa. E é exatamente por isso que eu estou aqui.
Vim saber como você está, mas também vim por outro motivo. Ele retira algo com cuidado. A Miriam me pediu para te entregar isso. Fiz questão de vir pessoalmente. Stella encara o objeto. O coração aperta. Os olhos se enchem de lágrimas antes mesmo que ela perceba. Aquele presente a joga direto no passado, em memórias antigas, em momentos que ela tentou apagar, mas nunca conseguiu. Por que a minha mãe fez isso comigo? A voz sai quebrada. As coisas poderiam ter sido tão diferentes. Meu pai poderia estar aqui. Nós teríamos sofrido muito menos se ela não tivesse nos abandonado. Ela aperta o presente contra o peito. Tudo isso dói demais. Túlio a observa, com empatia sincera. Você está certa, Stella. Ele não foge da verdade. A sua mãe errou. Errou muito quando te deixou. Eu não consigo nem imaginar tudo o que você passou. Ele respira fundo antes de continuar. Mas também dá pra ver que a Miriam não tem orgulho disso. Ela está arrependida, de verdade. Faz uma pausa. Talvez o destino tenha colocado a sua mãe no seu caminho outra vez, porque essa relação precisava ser resolvida. Stella levanta o olhar, confusa. Não acha estranho ela reaparecer justo agora? Ele continua. Justamente quando a saúde dela está tão frágil. Não ignora isso, Stella. Ela permanece em silêncio. Eu realmente acredito que esse presente possa ser um começo. A voz dele sai firme. Um primeiro passo para uma reconciliação. Vocês ainda precisam conversar. Colocar o passado em pratos limpos. E eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. Túlio se aproxima e a envolve num abraço apertado. Você não está sozinha. Stella fecha os olhos. O abraço não apaga a dor, mas a impede de desmoronar. Na cena seguinte, em outro ponto da história, Sandra fica sabendo do fim do noivado de seu irmão. A notícia a atinge em cheio, mas não desperta compaixão. Desperta ódio. A vilã não engole o fato de Candinho ter escapado mais uma vez. Ainda mais depois de Dita, ao se tornar Doris River, usar o próprio dinheiro dos bandidos para salvar a fábrica de biscoitos. Ao ver o sofrimento de Celso, Sandra decide se envolver de vez. Promete a si mesma que vai apoiá-lo. E, principalmente, que vai separar Stella de Túlio a qualquer custo. Pouco depois, ela deixa clara para Ernesto o tamanho do seu rancor. Eu não acredito que esse caipira conseguiu escapar de novo, Ernesto. A voz sai carregada de veneno. O que mais a gente precisa fazer para acabar com o meu primo? Ernesto suspira, claramente exausto. Eu não sei, Sandra. Ele responde seco. Já te falei outras vezes, eu estou cansado dessa história. Eu nunca fiz questão dessa fábrica de biscoitos. Isso tudo é obsessão sua. Sandra perde a paciência de vez. O rosto se fecha, a voz sai carregada de veneno. Você não é meu marido, Ernesto? Ela se aproxima, ameaçadora. Então é obrigado a ficar do meu lado. Já deixei bem claro a importância desse plano para mim. Eu estou no limite, nos nervos. Ela anda de um lado para o outro, tomada pelo ódio. Nós colocamos fogo naquela fábrica. Roubamos as joias da titia. Ri sem humor. E mesmo assim, aquele matuto deu um jeito de salvar tudo. A pergunta é uma só. De onde será que ele está tirando tanto dinheiro? Ernesto respira fundo, tentando manter a calma. Se nem o Celso sabe, Sandra, não tem como a gente saber. Ele fala firme. Acho que já está na hora de focarmos nos próximos passos. Temos uma grande festa para organizar e muitos planos para o futuro. Sandra cruza os braços. Os olhos brilham, perigosos. Você tem razão. Ela respira fundo. Mas não pense que eu vou deixar aquele caipira descansar. Está me ouvindo? Vamos colocar um novo plano em prática. Ela sorri de canto. E nós sabemos muito bem onde atacar. A decisão é tomada. Mais uma vez, Sandra e Ernesto colocam Samir como alvo principal. Eles sabem. O menino é o ponto mais sensível de Candinho. A ferida aberta, o jeito mais cruel de fazê-lo sofrer. Sem perder tempo, eles começam a planejar o sequestro do garoto. Mais tarde, Ernesto chega a contratar 2 bandidos para capturar Samir durante as festas de fim de ano. O que eles não imaginam é que esse será apenas mais um plano fracassado, porque Candinho e seus amigos não vão deixar barato e farão os malfeitores pagarem caro. Enquanto isso, outro perigo se aproxima.
Zuma segue firme em seus próprios planos para arrancar Samir dos braços de Candinho. A golpista faz de tudo para convencer a juíza de que merece a guarda do menino. Assim que coloca os pés na mansão, Zuma faz questão de posar de boa samaritana. Eu só quero o bem do Samir, ela diz com doçura ensaiada. Quero que ele visite a casa dos anjos, que veja os amigos. Lá também é a casa dele. Dita franze o senho, desconfiada. Olha, Zuma, ela cruza os braços. Eu não tô gostando dessa conversa não. Por que tanto interesse no Samir? Zuma se faz de ofendida. E eu preciso explicar? Ela rebate. Esse menino cresceu comigo, sou como uma mãe para ele. Agora parece que é você quem está colocando empecilho, querendo proibir o Samir de ir até a casa dos anjos. A conversa deixa o clima pesado. Samir, inocente, acaba entrando no jogo. É verdade, Dita. Ele fala com sinceridade. Obrigado por se preocupar comigo, mas a dona Zuma gosta de mim e eu tô com saudade da casa dos anjos, dos meus amigos. O garoto insiste. Olha para Candinho. Pede com o coração. Mesmo relutantes, eles acabam cedendo. Mas Dita não abaixa a guarda. Algo ali não parece certo. Mal sabem eles o que está acontecendo pelas costas. Na cena seguinte, Samir já aparece na casa dos anjos. O sorriso no rosto. A alegria de rever os amigos. Eu tava morrendo de saudade de vocês, ele diz empolgado. Tudo parece normal. Até que em um momento de distração, Zuma chama o menino para um canto. Samir, ela fala baixo, com falsa doçura. Eu preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. O tom muda e fica claro. Zuma pretende manipular o garoto, quer fazê-lo mentir diante da juíza. Sem imaginar o perigo que corre, Samir escuta atentamente. Zuma observa Samir de perto, calculando cada palavra, cada gesto. Ela quer passar exatamente a impressão que planejou, a de que tem uma relação linda com o garoto e de que merece mais do que ninguém a guarda definitiva dele. Ao lado do menino, ela muda o tom, fica séria, quase abatida. Olha, Samir, ela suspira. A Dita tinha razão. Eu não te trouxe aqui à toa. Eu preciso conversar muito sério com você. Samir franze a testa, preocupado. O que foi, dona Zuma? Ele pergunta. A senhora parece nervosa. Zuma então se faz de vítima. A voz sai carregada de falsa angústia. Você não vai acreditar, meu anjo. Ela baixa o tom. Tem uma juíza muito ruim visitando a casa dos anjos. Ela tá fazendo de tudo para tirar os meus anjinhos de mim. Ela segura a mão do menino. Eu estou com muito medo. Faz uma pausa estratégica. E eu preciso da sua ajuda. Samir arregala os olhos. Da minha ajuda? Ele pergunta, inocente. Mas como eu posso ajudar a senhora? Zuma sorri. Um sorriso ensaiado. Essa juíza vai voltar aqui em breve. Ela fala baixo. E eu preciso que você fale muito bem de mim e da casa dos anjos. Que diga o quanto você é feliz aqui. Será que você pode fazer isso por mim, Samir? Ela aperta levemente a mão dele. Só você pode me ajudar nesse momento tão difícil. O coração bondoso do garoto fala mais alto. Sem perceber a armadilha, Samir concorda. Eu posso fazer isso sim. Ele diz, sincero. A senhora sempre cuidou de mim. Zuma respira aliviada por dentro. O plano começa a tomar forma. Fica claro que essa história não vai parar por ali. A mau caráter não pretende descansar, enquanto não tirar Samir dos braços de Candinho. Mais tarde, já no fim do capítulo, o foco muda. Dita aparece em mais um ensaio com Lourival. Concentrada, dedicada. O empresário a observa com atenção e não esconde a admiração. Eu fico impressionado com a sua capacidade com o inglês, Dita. Ele comenta. Parece que você nasceu para isso. Não duvido nada que fique fluente em pouco tempo. Dita sorri, surpresa. Você acha mesmo, seu Lourival? Ela responde. Até que não é tão difícil. Mas quando o senhor disse que eu ia cantar em inglês, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer de verdade. Lourival a encara com intensidade. Isso é só o começo, Dita Ribeira. Ele fala firme. Você ainda não consegue enxergar o potencial enorme que tem. Nunca vi uma estrela tão prodígio quanto você. Os ensaios continuam. Uma nova música em inglês começa a ser trabalhada. O clima muda.
Durante a conversa, Lourival acaba deixando escapar mais do que deveria. O olhar, o tom, tudo entrega. Dita percebe na hora. Espera aí. Ela interrompe, confusa. Seu Lourival, que conversa é essa? O silêncio pesa. Lourival se vê obrigada a se explicar depois de insinuar que está apaixonado pela cantora. Dita fica em choque. Mais um obstáculo surge, não só na relação entre os dois, mas também na carreira de Doris River. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades da sua novela favorita. Sandra perde a paciência de vez. O rosto se fecha, a voz sai carregada de veneno. Você não é meu marido, Ernesto? Ela se aproxima, ameaçadora. Então é obrigado a ficar do meu lado. Já deixei bem claro a importância desse plano para mim. Eu estou no limite, nos nervos. Ela anda de um lado para o outro, tomada pelo ódio. Nós colocamos fogo naquela fábrica. Roubamos as joias da titia. Ri sem humor. E mesmo assim, aquele matuto deu um jeito de salvar tudo. A pergunta é uma só. De onde será que ele está tirando tanto dinheiro? Ernesto respira fundo, tentando manter a calma. Se nem o Celso sabe, Sandra, não tem como a gente saber. Ele fala firme. Acho que já está na hora de focarmos nos próximos passos. Temos uma grande festa para organizar e muitos planos para o futuro. Sandra cruza os braços. Os olhos brilham, perigosos. Você tem razão. Ela respira fundo. Mas não pense que eu vou deixar aquele caipira descansar. Está me ouvindo? Vamos colocar um novo plano em prática. Ela sorri de canto. E nós sabemos muito bem onde atacar. A decisão é tomada. Mais uma vez, Sandra e Ernesto colocam Samir como alvo principal. Eles sabem. O menino é o ponto mais sensível de Candinho. A ferida aberta, o jeito mais cruel de fazê-lo sofrer. Sem perder tempo, eles começam a planejar o sequestro do garoto. Mais tarde, Ernesto chega a contratar 2 bandidos para capturar Samir durante as festas de fim de ano. O que eles não imaginam é que esse será apenas mais um plano fracassado, porque Candinho e seus amigos não vão deixar barato e farão os malfeitores pagarem caro. Enquanto isso, outro perigo se aproxima. Zuma segue firme em seus próprios planos para arrancar Samir dos braços de Candinho. A golpista faz de tudo para convencer a juíza de que merece a guarda do menino. Assim que coloca os pés na mansão, Zuma faz questão de posar de boa samaritana. Eu só quero o bem do Samir, ela diz com doçura ensaiada. Quero que ele visite a casa dos anjos, que veja os amigos. Lá também é a casa dele. Dita franze o senho, desconfiada. Olha, Zuma, ela cruza os braços. Eu não tô gostando dessa conversa, não. Por que tanto interesse no Samir? Zuma se faz de ofendida. E eu preciso explicar? Ela rebate. Esse menino cresceu comigo. Sou como uma mãe para ele. Agora parece que é você quem está colocando empecilho, querendo proibir o Samir de ir até a casa dos anjos. A conversa deixa o clima pesado. Samir, inocente, acaba entrando no jogo. É verdade, Dita. Ele fala com sinceridade. Obrigado por se preocupar comigo, mas a dona Zuma gosta de mim e eu tô com saudade da casa dos anjos, dos meus amigos. O garoto insiste. Olha para Candinho. Pede com o coração. Mesmo relutantes, eles acabam cedendo. Mas Dita não abaixa a guarda. Algo ali não parece certo. Mal sabem eles o que está acontecendo pelas costas. Na cena seguinte, Samir já aparece na casa dos anjos. O sorriso no rosto. A alegria de rever os amigos. Eu tava morrendo de saudade de vocês, ele diz empolgado. Tudo parece normal. Até que em um momento de distração, Zuma chama o menino para um canto. Samir, ela fala baixo, com falsa doçura. Eu preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. O tom muda e fica claro. Zuma pretende manipular o garoto, quer fazê-lo mentir diante da juíza. Sem imaginar o perigo que corre, Samir escuta atentamente. Zuma observa Samir de perto, calculando cada palavra, cada gesto.
Ela quer passar exatamente a impressão que planejou. A de que tem uma relação linda com o garoto e de que merece mais do que ninguém a guarda definitiva dele. Ao lado do menino, ela muda o tom. Fica séria, quase abatida. Olha, Samir, ela suspira. A Dita tinha razão. Eu não te trouxe aqui à toa. Eu preciso conversar muito sério com você. Samir franze a testa, preocupado. O que foi, Dona Zuma? Ele pergunta. A senhora parece nervosa. Zuma então se faz de vítima. A voz sai carregada de falsa angústia. Você não vai acreditar, meu anjo. Ela baixa o tom. Tem uma juíza muito ruim visitando a casa dos anjos. Ela tá fazendo de tudo para tirar os meus anjinhos de mim. Ela segura a mão do menino. Eu estou com muito medo. Faz uma pausa estratégica. E eu preciso da sua ajuda. Samir arregala os olhos. Da minha ajuda? Ele pergunta, inocente. Mas como eu posso ajudar a senhora? Zuma sorri. Um sorriso ensaiado. Essa juíza vai voltar aqui em breve. Ela fala baixo. E eu preciso que você fale muito bem de mim e da Casa dos Anjos, que diga o quanto você é feliz aqui. Será que você pode fazer isso por mim, Samir? Ela aperta levemente a mão dele. Só você pode me ajudar nesse momento tão difícil. O coração bondoso do garoto fala mais alto. Sem perceber a armadilha, Samir concorda. Eu posso fazer isso sim. Ele diz, sincero. A senhora sempre cuidou de mim. Zuma respira aliviada por dentro. O plano começa a tomar forma. Fica claro que essa história não vai parar por ali. A mau caráter não pretende descansar, enquanto não tirar Samir dos braços de Candinho. Mais tarde, já no fim do capítulo, o foco muda. Dita aparece em mais um ensaio com Lourival. Concentrada, dedicada. O empresário a observa com atenção e não esconde a admiração. Eu fico impressionado com a sua capacidade com o inglês, Dita. Ele comenta. Parece que você nasceu para isso. Não duvido nada que fique fluente em pouco tempo. Dita sorri, surpresa. Você acha mesmo, seu Lourival? Ela responde. Até que não é tão difícil. Mas quando o senhor disse que eu ia cantar em inglês, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer de verdade. Lourival a encara com intensidade. Isso é só o começo, Dita Ribeira. Ele fala firme. Você ainda não consegue enxergar o potencial enorme que tem. Nunca vi uma estrela tão prodígio quanto você. Os ensaios continuam. Uma nova música em inglês começa a ser trabalhada. O clima muda. Durante a conversa, Lourival acaba deixando escapar mais do que deveria. O olhar, o tom, tudo entrega. Dita percebe na hora. Espera aí. Ela interrompe, confusa. Seu Lourival, que conversa é essa? O silêncio pesa. Lourival se vê obrigada a se explicar depois de insinuar que está apaixonado pela cantora. Dita fica em choque. Mais um obstáculo surge. Não só na relação entre os dois, mas também na carreira de Doris River. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades da sua novela favorita.